que essa discussão ela faz uma liga muito boa com as discussões que o Bruno trouxe nesses primeiros encontros, porque o Bruno deu bastante ênfase naquilo que a gente chamaria de processos bem objetivos de como é que o capital se produz e se reproduz. E o Gessé, ele gosta de chamar atenção para a dimensão subjetiva ou simbólica. Então, assim, se por um lado a gente está falando de. Tudo é muito concreto, gente. Tanto o que a gente chama de processo objetivo, quanto o que a gente chama de processo subjetivo. Tudo é muito concreto. Concreto. Tem um som aí. Tudo a gente está falando de processos que interferem diretamente na nossa vida. Mas essa distinção entre o que seria objetivo e subjetivo, ou até a gente poder falar objetivo e mais simbólico, né? O Gessé usa muito essa expressão, né? Uma dimensão simbólica, ajuda a gente a prestar atenção em outras coisas que fazem parte do mesmo processo. Então, assim, eu não vou me preocupar por enquanto em ficar definindo esses conceitos, acho que as próprias teses por si só já vai ajudar vocês a pensarem que campo que é esse, que lugar que é esse. E é muito focado no Brasil, assim, numa estruturação de como que o Brasil se organiza em torno de tudo isso. Então, assim, esse é um ponto. O segundo, que também tem muito a ver com o que o Bruno trouxe nos primeiros encontros, é a gente entender que a gente descreveu como que as coisas se organizam, mas o Gessé gosta de explicitar nos livros dele o porquê que as coisas não se alteram. E elas não se alteram não só pela força de como elas se organizam, mas elas também não se alteram porque a gente tem internalizado uma espécie de lógica da dominação. Então, cada autor tem um foco, né? Assim, nenhum autor escreve sobre tudo. O Gessé, ele pega muito esse aspecto, né? Então, ele vai avaliar, de uma certa maneira, o que formou a mentalidade do brasileiro que faz com que as coisas que são como são permaneçam como elas são. Ou seja, tem toda uma série de discursos, de uma lógica que faz com que tudo isso se mantenha. E, na verdade, não só no Brasil. Você pode pensar de forma global também, porque tem a ver com uma dinâmica que é bem maior. E chega, no fim das contas, nesse conceito, que é esse conceito de subcidadania. Quer dizer, como é que a gente se transformou em subcidadão, né? Nas teses, gente, eu estou trazendo as ideias dele. Acho que a gente pode apresentar, pensar, discutir e depois problematizar, para ver até que ponto que a gente concorda com todas elas, que a gente quer tensionar algumas, enfim. Então, eu procurei pegar bem um pouco do espírito do que ele traz. Essas teses, gente, elas não estão só nesse livro, elas aparecem em vários livros dele, é que ele vai puxando cada hora para um aspecto diferente, né? Mas que aqueles de vocês que já tiveram contato com os textos do Gessé, vão reconhecer um discurso que aparece em outros materiais também. E aí, nos livros, ele pega as teorias que dão sustentação para isso, mas eu não vou mexer com isso, a gente vai pegar só as teses mesmo e vamos começar, então, a discutir. Então, pensei a gente fazer uma rodada, assim, a gente lê 5, discute 5, e aí abre para vocês também poderem contribuir, e depois mais 5, e a gente vai caminhando. Se der tempo, aí eu pensei da gente pegar um pouquinho do Ralé Brasileira também, que também está aqui, mas não sei se a gente vai conseguir ver hoje, enfim, depois a gente vê. E vamos aproveitar para tirar dúvidas de outras coisas que ficaram nas outras aulas e assim por diante. Então vamos lá, você projeta, Bruninho, vê se você consegue aí. E a gente vai colocar para vocês lá na pasta, tá? É que eu terminei de preparar agora há pouco, por isso que ainda a gente não tinha mandado para vocês. Já está começando a aparecer, Bruninho. O tamanho da letra tá bom? Vocês acham que precisa Se aumentar quiser colocar um pouquinho maior, para mim fica melhor, porque eu sou meio cega, mas não sei se o pessoal está vendo. Mas eu já estou enxergando. Então, já é o começo. Eu gosto de ver maior, gente, assim. Já, acho que dá para ver bem. Bom, sim? Tá ótimo. Então, olha só. O que eu pus aqui no comecinho?
A gente está falando desde o primeiro dia sobre como o capitalismo produz. A gente estava falando também sobre como o capitalismo se produz e se reproduz, mas assim, vou focar num aspecto, né? Sobre o capitalismo, sobre como o capitalismo produz desigualdade social, sobre as formas objetivas de reprodução e manutenção desta desigualdade, e hoje, mais especificamente, sobre a dimensão subjetiva da desigualdade social. Então, vou tentar focar especificamente neste ponto, que a gente vai dar mais uma dobra nessa discussão aqui. Então, a primeira tese. Todas elas estão muito coladas nas ideias do GCE e no texto dele, tá, gente? Eu fiz aqui foi praticamente um fichamento da introdução. O capitalismo reproduz uma hierarquia moral que separa homens de mulheres, brancos e negros, pobres e ricos. Homens brancos e ricos são atrelados ao espírito, ao racional, ao adequado, ao inteligente, ao superior, ao nobre. Mulheres, negros e pobres são associados ao corpo, ao afeto, ao sexo, à incoerência, à animalidade, à agressividade. Gente, sempre e de maneira tão simples assim? Não. Às vezes a coisa se combina. De repente você pertence a um gênero, mas está numa outra, está racializado de uma outra maneira e está numa outra classe, e aí você pega uma parte só dessas características, né? Mas assim, tem algumas dessas características que, no geral, são atribuídas a alguns desses grupos, né? Então, determinadas pessoas são mais atreladas ao corpo do que a um aspecto, por exemplo, de racionalidade. Isso é um discurso meio que reinante entre nós. Não precisa de muito para alguém dizer para nós, mulheres, que nós somos loucas. Não precisa de quase nada, na verdade, né? Tipo, começou uma coisa qualquer, alguém já está falando, né? Você é louca, né? Esse tipo de coisa é muito sintomático, né? É sintoma de alguma coisa mais profunda, tá? E por que uma hierarquia moral, gente? Porque funciona para a organização e para a tipificação das pessoas. Então, determinadas pessoas são consideradas melhores, determinadas pessoas são consideradas piores. Determinadas pessoas são consideradas mais adequadas, determinadas pessoas são consideradas menos adequadas. Então, tem uma hierarquia que vai organizar tudo isso. A segunda tese. A sociedade como um todo é organizada segundo essas categorias que fundam uma ciência vira-lata, né? O GC adora essas expressões, né? A ciência vira-lata, um culturalismo racista que é usado contra nós mesmos todos os dias. Então, aqui ele vai fazer uma denúncia. Ele vai dizer o seguinte: olha, a sociedade é organizada dessa forma, a partir dessas categorias todas, dessa distinção toda, e essas categorias e esses discursos estão por trás das ciências que nós estudamos muitas vezes nas universidades, as ciências naturais, as ciências humanas, as exatas e assim por diante. Só que ela é uma ciência vira-lata. Por quê? Porque ela é uma ciência que cria uma imagem de nós que nos deprecia, como povo, como população, como grupo, que nos desfavorece. E por isso ele está chamando esse tipo de ciência de um culturalismo racista. Você estuda uma teoria sobre você que joga contra você. Então, essa é a denúncia dele. E isso é denunciado em vários dos livros dele. E aí ele dá nome para os autores, para os livros, e etc e tal, né? Vamos para a terceira. Quando chegar na 5 eu paro, tá? Aí a gente conversa. Esses discursos, muito bem articulados e reproduzidos em todos os cantos do país, garantem uma sensação de superioridade e de distinção para os povos e países que estão em situação de domínio em relação a nós, mas também entre nós. Então, quer dizer, não só um outro povo se sente melhor do que nós, não só nós também nos sentimos inferiores em relação a eles, como também sentimos que eles são melhores do que nós. Então, tudo isso ao mesmo tempo agora, como também entre nós, quem mais se assemelha a eles, de alguma maneira,
também se sente superior. Então, assim, eu que sou da filosofia, Bruninho também, agora na economia política, mas enfim, vem da origem da filosofia, a gente se diverte vendo o povo se sentindo superior porque faz um ano de curso de alemão, entendeu? Nossa, uma beleza, muito divertido, entendeu? É como se fosse um ornamento, entendeu? Sabe quando você pendura um brinco na orelha assim e sai elegante, se sentindo muito importante? Então, o alemão tem essa função, né? Um ornamento. Me sinto superior. Por quê? Porque agora eu estou ampliando minha cultura, porque eu vou operar melhor meu pensamento, porque eu aprendi um idioma novo? Não. Porque eu me pareço com aquele que eu considero melhor. Um pouco por aí. Quarto, todo esse aparato discursivo legitima simbolicamente a desigualdade social e o próprio modo de produção a que estamos submetidos. Então, você tem toda uma série de discursos que estão dentro do seu cérebro, que estão organizando a sua vida, e que, de alguma maneira, faz com que toda a estrutura que a gente viva pareça que é assim mesmo. Porque você tem maneiras de explicar isso com os conceitos, com os discursos, com as coisas que você aprendeu ao longo da vida. E a última, para esse começo, do ponto de vista global, todos concordam, coloquei entre aspas, lógico, né? Que a Europa e os Estados Unidos são superiores aos latino-americanos ou africanos. Virou um consenso isso, né? Se eu chegar para vocês e falar, olha, eu fui fazer pós-doutorado em Harvard, ou fui fazer pós-doutorado na Guatemala, né? A reação, no geral, na academia é simples assim, né? O que você foi fazer na Guatemala, sua louca, né? E uau, foi para Harvard, né? Ou foi para os Estados Unidos, né? Não precisa nem ser Harvard, né? Basta ir para os Estados Unidos, já é alguma coisa. Há uma eficácia prática deste preconceito que divide o mundo em pessoas de maior ou menor valor. E, gente, esse é o cerne das teses do GCE, porque ele não está falando isso só para a gente se dar conta de um discurso que explica a realidade. Ele está querendo mostrar que cria-se tipos de pessoas de uma determinada categoria. A própria pessoa se vê a partir daquela maneira. E, portanto, de alguma maneira, ela é assim. A gente pode falar junto? Claro, agora, vai lá. Aliás, eu já parei, falei que era só 5. Fala lá, Catinha. E pode falar antes também. Eu queria dizer que o contrário também é verdadeiro. Pensa comigo aqui. Quando eu estava lá em Campinas, no Centro Nacional de Tecnologia Assistiva, quem que encontrava? Essa galera aí de Harvard. Não é Harvard, é Harvard. Harvard mineiro, né, cara? Eu fui para Massachusetts, eu fui para não sei não, enfim, era muito cotidiano da vida das pessoas dizer que elas estavam numa projeção de carreira quando elas saíam de um centro de tecnologia e iam fazer doutorado, pós-doc, terceiro pós-doc em física quântica, não sei das quantas, fora do país, né? E assim, servia para quê esse terceiro pós-doc? Na vida real das pessoas, para nada. É minha opinião. Pode ser que serviu para alguma coisa que eu não tenha entendido o seu verdadeiro valor, tá? Mas da onde eu venho, daquilo que eu me consolido na minha história. Então, eu tive alguns colegas que eu encontrei depois de sair do centro de tecnologia. E alguns que me ligam. E aí, o que você está fazendo na vida? O governo cortou todas as bolsas, fiquei preocupada com você. Eu estou aqui em Heliópolis. Estou trabalhando numa comunidade, aqui no Savéria, não sei o que. Quando eu começo a falar, as pessoas elas têm uma sensação de assim, nossa, como você conseguiu encontrar uma coisa legal para fazer no meio de tanta desgraça. Sendo que quem é que topa pegar seu pós-doc lá na universidade e descer aqui e falar assim, a gente precisa transformar a realidade da vida das pessoas? Não são as pessoas que estão tendo acesso às cadeiras acadêmicas. Desculpa. As que estão tendo acesso à cadeira acadêmica acham bonito fazer o curso de alemão que nunca vai pisar na Alemanha. Eu acho engraçado, inclusive, né?
servir para muito cotidiano da vida dele, se ele não for nem numas férias na Alemanha. Mas pegar o conhecimento dele, o tempo, que é mais sagrado que nós temos, para dedicar sua formação acadêmica, para dizer, tá bom, nós estamos vivendo a barbárie contra a desigualdade e tal, o que nós vamos fazer para mudar essa realidade? E aí eu acho que é nesse curso aqui que a gente consegue trazer um pouco para os pés no chão, né? Então, Kátia, é interessante assim, pensar o seguinte, gente, o raciocínio, né, tipo, a racionalidade, a razão que o Gessé está descrevendo, ela é uma racionalidade que ela coloca. Primeiro que assim, ela não é uma racionalidade da maneira como os indivíduos se posicionam. Então, ela é uma racionalidade geral que orienta a maneira como um modo de vida se sustenta. Então, assim, Kátia, a gente podia pensar: você narra uma experiência que destoa, né, disso aqui, eu me coloco também completamente fora, Bruno também. A gente se coloca fora desse discurso. Só que nós não somos estatisticamente, nem quantitativamente, nem qualitativamente relevante para modificar vou usar um termo Foucaultiano aqui, a ordem do discurso. Ou seja, o que é que ordena e organiza a vida social? Então, a gente não organiza a vida social, Kátia. Essa é a questão. A maneira que eu penso, a maneira que você pensa. O que organiza a vida social também não é o conhecimento acadêmico e científico utilizado para benefício das comunidades, resolução de problemas, engajamento. Não é nada disso que organiza. O conhecimento está atrelado a basicamente duas coisas. Ou ele está na lógica que foi descrita pelo Bruno nas aulas anteriores, para fazer parte de um processo de acúmulo de capital, essa é uma das possibilidades de aplicação do conhecimento, ou para fazer com que você se transforme em alguém que vai ser distinto do outro e não vai ser inferior. Então, nesse sentido, o aprendizado ele não tem a ver com uma espécie de uso na comunidade, ele tem a ver com quanto isso vai te qualificar para você ser distinto dentro da sociedade, como alguém que é melhor e não pior. Então, assim, as práticas, as políticas públicas, a maneira como quem vai viver, quem não vai viver, ou seja, toda a organização da sociedade, ela está em torno do como que as pessoas se constroem, né? E mesmo, Kátia, essa coisa assim, às vezes do pessoal que está buscando um tipo de agregação de valor, né, para se sentir superior, né, essa coisa da superioridade, né, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para tal lugar, etc e tal. Porque, assim, na verdade, se você vai para os Estados Unidos fazer uma formação, porque você vai lá adquirir conhecimento para aplicar na sua comunidade, isso é ótimo, não tem problema nenhum. Essa é a questão. Você vai ter 3 pós-doutorados, porque isso vai te tornar um baita profissional na tua área e você vai mudar a sua realidade e a realidade das pessoas à sua volta, isso também é ótimo. Então, você vê que a discussão ela é muito tênue. Essa questão aqui, ela está muito ligado a essa... Por isso que ele fala de um viralatismo. É você querer fazer fora para se parecer com esse outro que está lá fora. Então tem a ver com autoestima, tem a ver com você se sentir mesmo inferior. É um pouco essa a ideia, né, que o Gessé tenta trazer. Então, acho que essa é uma dimensão que a gente precisa pensar, porque isso, de alguma maneira, sustenta, né? Sustenta, inclusive, as escolhas de ir para fora. Né? Muitas áreas você não vai para fora necessariamente, porque lá fora é onde você vai conseguir o melhor da sua área. Né? A gente brinca muito com isso no meio acadêmico. Muitos profissionais, às vezes, vão para grandes universidades ficar como pesquisador júnior, carregando livro de professor durante 2 anos, em vez de ir para uma universidade latino-americana em que ele poderia ser um baita pesquisador. Só que a universidade latino-americana pode não dar tanto status quanto vai dar para ele a passagem, que ninguém vai saber muito bem como é que foi, nessa universidade fora. A questão é
é como se o lastro do conhecimento ele tivesse a ver com uma espécie de prestígio que vai fazer você ser mais do que o outro, né? Então, tem um pouco a ver com isso. E aí, quando a gente pensa nesses casos que estão fora da curva, né? Você está pensando em casos de exceção, isso não muda o modo geral como as coisas funcionam. Então, acho que esse é um ponto que a gente consegue trabalhar bem no curso, né? Quer dizer, tem muitas exceções, mas eu não consigo ver necessariamente a maneira como o pensamento geral funciona alterado, né? A gente precisa pensar nisso, né? Quanto de viralatismo tem em nós? Porque isso tem a ver com, com a percepção que a gente tem de como as coisas funcionam no Brasil. Tem a ver com o quanto eu acho que eu tenho direito às coisas. Tem a ver com o quanto eu acho que eu mereço determinadas coisas. E principalmente a população mais pobre. Então, acho que isso é que vai ficando mais, né, mais fácil, né, de perceber ao longo do tempo. Mas é uma discussão complexa, porque afinal de contas a gente está discutindo como que a gente se formou, né, com as coisas que a gente acreditou. E não é um discurso contra estudo, gente, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Muito menos em estudar outras culturas, outros idiomas, etc. E tal. O problema é o porquê que você estuda e o que você, né, o que isso representa para você. Como é que nós nos colocamos em relação a isso? O que mais, gente, dessas teses iniciais? Tem mais coisas aí ou estamos de boa e vamos mais um pouquinho? Então vamos. Vamos continuar mais um pouco. Vamos lá para 6, então. Aí a gente vai tentando construir um pouco, entender a perspectiva que ele está trazendo para a gente. Então, ó, a 6. No âmbito deste imaginário distorcido, essa coisa de que um é melhor, outro é pior, quem está fora é melhor, quem está aqui dentro é pior, né? No âmbito deste imaginário distorcido, os povos considerados inferiores são também aqueles que não sabem, que não pensam, que não se comportam, que não criaram uma esfera pública e logo não conseguem fazer política. Inferiores como são, irracionais, são também imorais, não respeitam nada, logo desonestos e, portanto, corruptos. E com essa tese 6, você praticamente sintetiza tudo que a gente escuta em tudo quanto é telejornal dos últimos 50 anos, 60 anos, todo dia. O GCL força muito essa ideia. Qual é a ideia que está por trás dessa insistência de que, mas lá na França não é assim que acontece. Lá em tal lugar não é assim que acontece. O pessoal de lá não faz assim. Porque eu fui, nossa, com os povos de outros lugares não faz essas coisas, né? O brasileiro, aí vai, né? Uma infinidade de termos, de adjetivos, de etc e tal. Fala-se muito também, né? Não sabe fazer política, não sabe fazer distinção entre público e privado, né? E por isso que é tudo corrupto. Então, esse discurso o GCE faz é uma autoimagem negativa de si, como povo, que foi construído por uma ciência que é uma ciência vira-lata, ou seja, que convenceu as pessoas de que nós somos inferiores, nós somos o povo do corpo, nós não somos o povo do espírito, nós somos o povo do corpo, nós não somos o povo da razão, né? Na filosofia, a gente escuta isso dia sim, dia não, né? No Brasil, na América Latina, não tem filosofia. Filosofia é coisa de grego, né? Coisa de alemão, coisa de francês. São eles que fazem filosofia. A gente não faz filosofia, né? A gente faz samba, a gente faz sexo, a gente dança, a gente faz outras coisas. Futebol. Mas a gente não faz, a gente não tem essa possibilidade, né? Então, vocês vejam como que é. O José vai mexendo com essa coisa de como se todo esse discurso fosse minando a autoestima das pessoas, ao ponto dela começar a pensar, bom, então realmente eu não tenho mesmo como fazer.
E, gente, acho que uma coisa que assim, o Bruno foi mostrando de várias maneiras, né? Ao longo do processo de discutir, e a Kátia mesmo sempre traz muito essa discussão das interfaces com a tecnologia. Por que que no meio de uma pandemia, gente, a gente não tem insumo para fazer vacina? Um país como o nosso. Isso é absurdo. Não há uma razão no mundo para o Brasil não ter insumo para fazer vacina. Então, lembra aquela discussão que o Bruno fez do capitalismo que é dependente, que nem tenta fazer porque está tão acostumado a atender a outros interesses e se relacionar com uma determinada forma de produzir a riqueza, o Gessé vai atrelar isso a uma espécie de autoimagem também. Dizer, não é para mim, isso aí, eu não preciso disso aí. Isso aí nem é para o meu povo. Para o meu povo fica reservado outras coisas. Ao ponto de a gente chegar numa situação de agora que você tem que ficar esperando, né? Torcer para o presidente da República não xingar um embaixador da China e que a gente consiga receber um insumo para conseguir fazer vacina, né? Então, plataformas como essa, né? Quando começou o trabalho remoto, tanta gente falou, né? Era para a gente ter plataformas públicas, né? De altíssima qualidade, para não precisarmos colocar todas as nossas aulas e todas as nossas informações na mão do Google, não é isso? Por que que não temos, gente? Tem gente que fala, não, mas o Brasil não tem capacidade tecnológica para isso. De onde vêm essas frases? Segundo o Gessé, complexo de vira-lata. Fala, Catinha. Não, nós temos, mas até mesmo esse complexo de vira-lata impacta aquilo que a gente desenvolve, não serve, entendeu? Ah, mas essa daí não é boa, não. Ah, essa aí é meio complexa. É, nós estamos muito, é como se fosse uma droga mesmo, sabe? A gente é muito viciado. E cada vez que a gente entra num negocinho desse, a gente alimenta um pouco mais nosso vício. A gente tem, mas é visto, é a mesma coisa assim, que a gente tem um produto nacional, as Havaianas conseguiu superar isso, né? Que a Havaiana é um chinelo brasileiro. Mas antigamente, quem tinha Havaiana, gente? A minha mãe no sítio. E aí minha tia-avó sempre conta que quando chegava no sítio, via lá, era o chão batido de terra, as havaianas, branquinha, branquinha, que minha mãe aos 5 anos de idade lavava, deixava de molho, e a coisa mais bonita era ver as havaianas secando em cima do negócio. Mas havaianas era sapato de pobre. Hoje, aí havaianas agora serve, porque se você for para o exterior e quiser ganhar um dinheiro, é só levar umas havaianas, vender lá por 3 vezes mais do que vende aqui, que todo mundo adora chinelo brasileiro havaiana. Mas então, mas você viu, Kátia, qual foi o argumento? O argumento foi usar a estrutura. Então, é o seguinte, continua sendo pobre um lixo, continua sendo a classe a média alta, daí para cima, ou média, média, vai, né? Pensando na compra da Havaiana. O ideal, a Havaianas vai lá e faz uma campanha publicitária para mostrar que a Havaiana não é do povo inferior. Eu lembro muito bem da virada da Havaiana. Ai, E convencer você que agora aquele objeto é do povo superior. Então você pode usar. Então, eles estão usando o mesmo argumento. Eles estão favorecendo a hierarquia moral. Não, Ou seja, sei que isso você aí continua um lixo, mas a Havaiana não é sua. A Havaiana é da classe média, entendeu? Aí mostra uma atriz, né? Chegando na loja e comprando a Havaiana. Olha isso. Tem tudo a ver com o que você está discutindo. Tem a ver com autoimagem e com classe. E com você se sentir melhor porque você faz parte de um outro tipo de gente. E a gente lembra da história do homem que não pôde entrar numa audiência porque estava de havaianas? É isso. E tem, assim, então você vai criar uma distinção social dentro da própria Havaiana. A Havaiana que você vai vender para a classe média e a Havaiana que você vai vender para o resto. Então você vai chegar aí, o valor é diferente de um para o outro, o acesso à loja é diferente, o produto que é vendido para fora é diferente do que é produto vendido para dentro, porque
públicos são seletos, devem ser assim. Então E aí, quais são só os critérios adiantando, que Kátia, certificam? adiantando uma coisa que eu pus aqui um pouco mais abaixo, mas acho que o momento teu e do Bruno pede, quando uma pessoa não é permitida, quando não é permitida a entrada de uma pessoa num espaço jurídico, né? Porque ela está de Havaianas, ou também não seria permitido por outros motivos, né? Com regata, né? Não pode ir com caracterizado de pobre, não é isso? No fim das contas, é isso, né? Que tem a ver com muita coisa, né, gente? Aí olha a hierarquia moral. Tem a ver com desleixo, tem a ver com perigo, tem a ver com risco, entendeu? Porque o que você está fazendo lá, né? Agora, olha só como a coisa vai se construindo, gente. É uma coisa que o Gessé mostra muito bem nos livros dele, né? A gente passou a semana, a gente, eu digo, lógico, não a gente, eu e vocês aqui, que a gente tem mais o que fazer da vida, mas assim, a gente, como né, população, falando nas últimas semanas sobre os ataques à democracia, né? E leia-se, ataques à democracia significa ataques especificamente a pessoas que usam ternos, gravatas e togas, não usam havaianas nos espaços institucionais. É onde está a democracia, né, gente? É lá que está a democracia, nesta concepção. É lá que você ataca a democracia. Porque assim, quando você mata um jovem negro no mercado, você não está atacando a democracia. Você está atacando a democracia quando você ofende alguém de toga. Porque aí você está ofendendo uma instituição, certo? Vejam como que o discurso ele vai se montando. São tipos diferentes de pessoas, gente. Então, no meio dessa discussão, que parece ser sobre indivíduos, o Gessé está criando uma espécie de tipologia da sociedade brasileira. Isso foi construído. As coisas são operadas dessa maneira. Elas funcionam desse jeito. E aí tem a ver, inclusive, também com quem tem o direito de fazer a política, quem que vai fazer política, quem que não vai fazer política, e assim por diante. Então, isso é bem complexo. Mas o exemplo da Havaianas foi muito bom. Porque, na verdade, ele tem muito a ver com tentar entrar no jogo, né? E não sair do jogo, né? Certo? Foi uma jogada de mercado para entrar no jogo, né? Aceitar o jogo. Aceitou e aceitou bonito. E aí reforçaram a tipificação, né? De Eu um posso lado ou dar do mais outro. um exemplo, atrapalhando monstruosamente aqui o processo? Eu vou contar rapidamente, um curta história, muito breve mesmo, da minha família. Eu sou religioso, né? Tradicionalmente de família religiosa, de tradição evangélica, pentecostal, aquela coisa toda. O meu avô, pai do meu pai, cafuzo, analfabeto, essa coisa toda. Interiorzão de Minas, depois foi Paraná, tem umas correrias aí para fazer a roça e tal. E aí ele a vida toda sempre periferia, marginalizado e tal. E ele aprendeu a ler na igreja, quando ele entrou para a igreja. E ele entrou para a igreja, tinha um dogma lá na igreja dele, que se você não lesse a Bíblia, você ia para o inferno. Então o pessoal ensinava o pessoal a ler com a Bíblia para evitar o desastre no fim dos tempos. Mas essa parte a gente não precisa lembrar muito bem, mas, ou seja, tá fazendo um tipo de inserção social que saiu bem à torta, porque meu avô não se alfabetizou muito bem, tá meio torto, mas estava ali. E outra coisa que ele ganhou, um terno. A comunidade se reuniu e deu um terno para ele, porque não tinha terno. Então deu um terno, porque só pode ir na igreja de terno. Aí você fala, nossa, quanta regra estúpida, né? Pois é, mas o cara, o roceiro, chega na cidade, não tem seu lugar, não tem espaço, mora na periferia, ganha um terno, a roupa, por alguma razão, o valor do terno transforma ele em gente da noite pro dia. Que não era gente até então, mas ele vestiu o terno e agora ele é. Porque ele se parece com aquele que senta num lugar de autoridade. Ele então impõe esse respeito e ocupa esse lugar. Agora que ele é uma pessoa digna, honrada, de fé, essa coisa toda. E esse cara da autoridade imita um outro, que é o cara que mora no centro da cidade. Que imita outro que mora fora do país, porque o terno não é uma roupa tropical, foi trazida de fora e é imitado da moda que vem da Europa, Estados Unidos e tudo mais. Então, ou seja, essa escada é meio que espelha o que o GC está falando.
os valores e os critérios que a gente vai estabelecendo para quem é gente, quem não é, por que isso é bom, por que isso é mal, quem se aceita, quem não, estão dentro dessa relação, em que um centro imita o outro, aquele é gente, nós não é, então a gente imita. Ou aquele ali é gente, nós não é, então nós imita. E a gente vai construindo. E aí não é só uma questão do que a gente prefere ou não, mas de como as nossas dinâmicas sociais estão se dando. Acho que esse exemplo é um exemplo bacana, porque boa parte da gente aqui, às vezes, tem familiar, conhece vizinho, primo, tal, sei lá, que passa pela mesma coisa. Quando põe o terno, vai pra comunidade, porra, agora o cara é cara, entendeu? É por aí. Porque tem uma coisa, né, gente, que é super importante, isso também aparece muito nos livros do Gessé. Nessa dinâmica, isso não é, enfim, eu acho que ele defende isso, eu acho não, eu tenho certeza. Ele defende isso como base. Eu vou defender aqui para vocês apenas como uma maneira de olhar as coisas, porque eu não concordo totalmente com isso, mas vou defender, vou apresentar o que ele fala, depois eu apresento a minha visão. O reconhecimento é como se fosse uma espécie de ingrediente para você ser aquilo que você vai ser. E ele trabalha muito isso nos livros dele, que vem das teorias que ele estuda. Então, quando o Bruno falou, né, tô de terno, né, você chega lá no lugar, mesmo que seja lá na igreja, não importa, a pessoa vai te olhar, né, então aquilo te engrandece, aquilo te faz, né. Eu sempre pensei que, assim, existem muitas formas de formação da subjetividade, não precisa ser necessariamente pelo reconhecimento, mas nessa dinâmica do capitalismo, o reconhecimento ele é chave para isso. E aí é muito interessante, gente, como muitas vezes todo o trabalho que a gente faz com as comunidades, toda a necessidade de você pautar coisas que você fala, gente, vamos lá, é muito importante isso aqui é fundamental, é isso que vai dar base para vocês, e vamos lá junto, e vamos construir, e a pessoa simplesmente ignora tudo aquilo, porque ela precisa sentir que ela é gente. E a sensação não necessariamente vai vir a partir daquilo que está se propondo, e sim a partir de algo simbólico. Eu já vou passar a palavra para você, Mércia. Eu já contei para vocês alguns que acompanharam o círculo, né, nos outros meses, quando a gente começou o nosso trabalho aqui, que eu morei numa região periférica de São Bernardo que tinha estrada de terra. E aí eu lembro que eu ia naquelas reuniões do orçamento participativo, e quando foram organizar para fazer o asfalto, eu, classe média, eu morava lá por opção, não porque eu não tinha opção, mas queria morar no mato, ver tucano de manhã, fui morar lá, certo? Mas acabava vivendo junto com as pessoas e via a realidade delas, convivia com elas. Pensei que era ótimo asfaltar, lógico, né? Por que que eu pensei que era ótimo asfaltar? Porque eu pensei, pelo ônibus, pela, né, tudo mais. Gente, eles também queriam asfalto, mas sabe qual era o argumento? Não sujar os pés e não chegar na cidade de São Bernardo com os pés sujos. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi isso foi um aprendizado, porque eu estava pensando no quê? Eu pensei, a ambulância vai chegar mais rápido, né? Porque não vai ter tanto buraco. Imagina, gente, quando chovia era um inferno, né? O ônibus dava aquelas freadas, a ambulância não passava. Tinha muito problema porque não tinha asfalto lá, né? Todo tipo de problema. Mas a primeira vez que eu vi um senhor falando, eu estou muito feliz porque vai asfaltar e agora eu não vou mais precisar chegar na cidade com meu pé sujo. Porque quando eu chego na cidade com o pé sujo, as pessoas sabem que eu moro aqui. Gente, o pessoal deixava pano no ponto de ônibus, escondido no ponto de ônibus, certo? Então, no ponto de ônibus tinha os panos, que era para, ao chegar no ponto, poder limpar os sapatos. Então, essa dimensão subjetiva da construção do que é um ser humano e como é que se dá esse jogo, o GCE explora muito, para a gente entender por que isso é tão importante nessa conversa toda. E depois a gente vai amarrando com a discussão toda, né, que o Bruno fez. Mércia, diga, querida. Eu escrevi aqui assim, ó, em cima do que você falou, então a pergunta é, afinal, quem alimenta esta forma de pensar e por que o diferencial não me atrai? Será porque tem algo em mim que identifica esta forma de pensar? É a ideologia de referência de poder? Mércia, tudo e todos, tudo e todos em termos de discurso social alimenta essa forma de pensar. É, a,
principalmente, se a gente for pensar na forma mais estrutural, a universidade que vai chegar nas escolas, ou seja, a formação, né, no geral, e depois as mídias, né? A gente, durante muito tempo, tinha uma restrição, hoje em dia, né, já espalhou bastante. Mas é muito importante a gente pensar o seguinte, que o fato de você ter uma produção e reprodução desses discursos dentro da universidade não significa que a minha mãe, que nunca foi para a universidade, não pense assim. Porque discurso bom e poderoso, ele sai das instituições e ele chega em todo mundo. Então, assim, há um processo de produção e reprodução. Mércia, há muitos motivos para você não pensar assim. Assim como eu também não penso assim, e imagino que a maioria do nosso grupo aqui não pense assim. Recusa, inclusive, né, essas ideias, assim como o GCE recusa e está criticando isso. A melhor das explicações que eu tenho, a partir das coisas que eu fui estudando, é um processo de consciência adquirida na luta, Mércia. Porque é a melhor forma de você identificar o quanto tudo isso, aí eu vou usar a expressão que o GCE usa bastante, o quanto tudo isso nos faz de tolos. Ele usa muito essa expressão. Porque, no fim das contas, Mércia, não precisaria de muita inteligência para entender que tudo isso aqui é muito blá blá blá. O problema é que a estrutura é muito poderosa. Ela é simples, ela é simplista, é bem, né, rígida, mas ela é muito poderosa, porque ela é reproduzida e reproduzida, produzida e reproduzida, produzida e reproduzida. Tem uma coisa que é muito forte também, Mestre, é que essas coisas são ensinadas para a gente desde que a gente é criança. E aquilo que é ensinado para a gente quando a gente é criança fica muito forte. Né? Então, também tem isso. Né? É tudo muito irrefletido. Nossas mães, nossos pais, muitas vezes ensinaram essas coisas para a gente sem nem ter tido oportunidade de pensar, e às vezes nem foi falado, foi mostrado. Foi, né, no gesto, num puxão que te deu no momento, não, olha, não põe essa roupa para ir em tal lugar, não faça assim, faça assado, muita coisa nos forma. Então, agora, esse processo de você adquirir consciência, ele tem a ver com processos de você estar numa luta, você tem necessidades, você está numa luta, e no geral, Mércia, precisa de mediação, alguma mediação teórica também. É muito difícil também você ter uma pessoa que só está na luta e consegue ver também tudo. Por isso que a importância da praxis, né? Você está na luta e, ao mesmo tempo, alguma mediação teórica vai chegando para você poder compreender. Eu diria que é por aí. Mas o discurso ele é sustentado em todos os lugares. Em todos os lugares. Tem determinados livros que são ensinados e reensinados, ensinados e reensinados nas universidades até hoje, que você não consegue tirar de um projeto pedagógico, numa reunião de professores. É impossível, você não tira. Já tentei, você não consegue. A gente simplesmente não consegue. Então, são ideias muito fortes. Eu estava assistindo o filme do Chico Mendes, né? Que passou na TVT essa semana, e eu fiquei pensando a sabedoria dele, né? Então, assim, eu fiquei vendo algumas lideranças populares que trouxeram uma sabedoria dessa forma de ver o mundo, que não passou por uma faculdade e nem conseguiu ler o mundo diferenciado na correlação de poder e na correlação de exploração e na correlação principalmente dessa ganância. Chico Mendes é prova delas e outras lideranças aí que a gente já conhece. Margarida Alves e tal. E aí eu fico pensando, o que foi o diferencial? É algo que estava dentro da sua luta interna, né? Eu acho que você tem um pouco de psicanálise aí, deve colocar isso para a gente. É algo que tem interno dentro dessa formação e que constituiu como ser dentro de uma luta coletiva e não uma luta individual, ou
de fato, porque vem contrapartida de uma história, né? A gente vê a própria questão do governo. Muitos estão seguindo essa forma de governo que está aí, que está acabando, mas outros estão de contrapartida. O que que nos alimenta, né? O que que nos faz ser diferencial? O que que nos faz romper uma forma daquilo que não me traz vida? Porque, do outro lado, para eles, isso é vida. É isso, isso é vida. Então, quando eu comecei a aprender aqui com vocês, do outro lado também se fala que isso é democracia. Né? Então, como Uhum. assim? Agora, Márcia, é interessante só fazer uma ponderação rapidinho para dar a palavra para as meninas. Tem essa. A vivência na luta é fundamental. Agora, tem uma outra coisa que acho que vale a pena a gente pensar aqui juntos também. A gente está tentando fazer isso juntos aqui, juntas. Outros referenciais teóricos também ajudam muito. Isso foi uma coisa que, por exemplo, eu e o Bruno aprendemos juntos e continuamos aprendendo. Tem muita teoria por aí que não é estudada. Então, tem isso. A gente na UFABC tenta fazer isso. A gente brinca, né? É uma disputa de narrativa. Então, hoje a gente tem uma disciplina hoje de entrada, metade dos nossos alunos fazem, que ela chama Interpretações do Brasil. Né? Gente, não é mais. Quem vai ministrar essa disciplina hoje não ministra mais com tanta tranquilidade como ministrava há 15 anos. O UFABC tem 15 anos. Não é mais tão fácil ministrá-la. Né? Porque, assim, no geral, uma disciplina com título importante, né? Interpretações do Brasil, certo? Acho que todas as pessoas do universo precisariam fazer um curso desse em algum momento, seria ótimo, né? Só que tem um pacote para você estudar, para fazer interpretações do Brasil. Então, você vai estudar o Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, e você vai estudar o Gilberto Freire com Casa Grande Senzala, e talvez, sei lá, Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Ou a terceira opção pode ser escolhida entre algumas possibilidades. Tem o Raimundo Faoro, tem umas possibilidades, assim. Mas as duas primeiras são inquestionáveis, tá? Não tem muito como você alterar. Essa forma de apresentar a disciplina, durante muito tempo, ela não foi questionada. Simplesmente. Não foi questionada. E tá cheio de ideia problemática ali. Tá cheio de ideia problemática, certo? E aí, hoje em dia, já não é tão fácil mais, porque hoje você tem outras narrativas, com outras referências, que vai tensionando, 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 tensionando. Então, assim, mas isso é no âmbito de um espaço específico. Só que aí eu volto para a questão que eu falei para a Kátia. Não adianta isso acontecer no meu mundinho. Assim como a experiência que ela traz é linda, mas a gente não muda o jogo, entendeu? Esse é o ponto. Então, quer dizer, tem que ser mais gente mudando essa narrativa para a gente conseguir mudar essa estrutura. Porque são ideias, gente. Isso que é interessante. O Bruno estava falando de um processo profundamente concreto e material de produção de coisas no cotidiano. O Gessé está falando de produção de ideia. Você fala, gente, mas como é que eu não posso mudar uma ideia? É uma ideia. Né? Má, você quer falar, Má? Depois eu passo a palavra para a Kátia. Fala, querida. Oi, boa noite, gente. Eu estava aqui ouvindo vocês, estava pensando um pouco nesse sentido de onde se formam as ideias, né? No mundo público. E aí, puxando a sardinha para o meu lado sempre, né? Da educação, assim. Eu acho que a história da educação explica muita coisa, né? A história da educação no Brasil, a universalização do ensino básico é uma coisa muito recente. Muito recente. E a escola pública ainda não é uma coisa, não é universal no sentido, né? Quer dizer, não é toda a população brasileira que estuda na escola pública, né? Então, quando você pensa nessa fuga da classe média para a escola privada, isso explica muita coisa também, quer dizer, eu tô aqui, ficou forte para mim quando você disse, Suzy, dessa questão de aquilo que a gente aprende quando a gente é criança é muito difícil de reverter, né? Então, se você estuda numa escola onde só tem pessoas da sua classe, você vai ter uma determinada visão de mundo, né? Isso se aplica para as classes populares e para as classes altas, né? Para a elite também. Então é muito difícil uma pessoa que é formada numa escola de elite conseguir romper com esse ciclo vicioso,
Assim como é muito difícil uma pessoa que estuda numa escola pública entrar em alguns meios que não são os meios em que ela foi formada para entrar. Então, acho que tem uma coisa... Desculpa, o telefone Foi aqui. baixinho, Má. É que Agora voltou. tocou meu telefone, eu estou no celular. Tem uma coisa que eu acho que é muito... a luta pela escola pública e uma escola pública que realmente atenda todas as classes populares é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Nós nunca tivemos uma escola pública... Quer dizer, a gente teve ali um momento de uma escola pública que era elitizada e depois a gente teve uma debandada da elite e aí a gente tem uma escola pública que é extremamente popular e sucateada, né? E não dá para tirar isso dessa discussão, porque enquanto a gente não conseguir resolver esse problema, a gente não vai romper com esse ciclo, né? Não tenho a menor dúvida, Má. Porque, assim, é isso, gente. Onde é que se produzem as ideias? Onde é que está se produzindo as ideias? Onde é que é o nascedouro das ideias? Onde é que elas estão sendo escritas? Onde é que elas estão sendo repetidas? Onde é que elas estão sendo reproduzidas? Então, é isso. Então, assim, tem, de fato, uma disputa aí. Eu falo que é mais até que disputa, é uma luta de narrativas, né? E a escola, nesse sentido, ela cumpre um papel fundamental. A educação básica como um todo, ela tem esse processo de formação de gente, né? E a universidade, ela não precisava estar fazendo esse papel de reproduzir determinadas teorias que nos enfraquecem tanto. Não há nenhuma razão hoje para isso acontecer. Nenhuma razão. Eu não preciso ler um texto porque ele é um clássico. Isso é um argumento que se usa na universidade todo dia. Eu discuto sobre isso o tempo todo. Eu não tenho que ler Sérgio Buarque de Holanda porque ele é um clássico. Isso é ridículo, entendeu? Isso não tem o menor sentido. Mas ninguém me escuta, tá, gente? Eu falo isso só para vocês saberem que eu sou sempre voto vencido, né? Não, mas é um absurdo. As pessoas têm que ler. Gente, se você tem uma teoria que te joga para baixo, que coloca na sua cabeça uma imagem negativa de você, que enfraquece a sua comunidade, para que você vai fazer isso? Certo? Como livro obrigatório. Você quer ler, você lê na sua casa. Eu posso ler Paulo Coelho na minha casa, posso ler o que eu quiser na minha casa, posso ler qualquer coisa. Mas o problema é que é obrigatório para fazer prova, para fazer trabalho, para formar mentes, entendeu? Então, isso é um processo complicado, assim. Mas fala, Márcia, você estava falando. Não, e tem uma coisa que é o sentido da ocupação do espaço público, né? Se tem alguma coisa que faz sentido em ser de esquerda, eu acho, é essa questão do que é público e do que é privado, né? O que pode ser público, o que pode ser privado. Acho que essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar também no Brasil, sabe? Tipo, a educação não faz sentido se não for pública. A educação básica tem que ser pública. Por que eu pego meu filho e coloco numa escola particular? Né? E essa discussão, ela é delicada, né? Eu tenho muitos amigos militantes, assim, pessoas que fazem uma luta linda, mas que põem o filho na escola particular, porque é o melhor para o seu filho. Quer dizer, é uma contradição, um dilema, na verdade, né? Que muitas pessoas vivem. Mas é isso, quer dizer, se eu me retiro do espaço público, eu não faço a luta. Né? Se eu me retiro eu lembro que logo... No primeiro ano que eu cheguei em Heliópolis, numa discussão, num debate com a Genese, eu lembro que ela me falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que ela falou assim: Marília, em Heliópolis a gente não pergunta, a gente ocupa. É uma área ocupada. Né? Então isso nunca saiu da minha cabeça. Como é que a gente faz esse sentido da ocupação do espaço público? Como é que a gente vai lá e ocupa aquele espaço? Né? Primeiro dado da militância de qualquer transformação de um pensamento possível. A gente tá bem domesticado, a gente tá pedindo muita licença, né? Não tá? O tempo todo. Você sabe que... A gente está pedindo permissão, a gente está... E tem uma discussão... documento, a gente está... Né? A gente está falando, olha, o grito dos excluídos acontece em 7 de setembro há 30 anos, mas agora os bolsominions vão fazer, e a gente é tudo bem comportado, então a gente não grita, a gente grita em outro lugar, entendeu? Então, assim, isso me preocupa, eu concordo com ela, entendeu? Acho que, sim. Eu já falei isso para vocês, a gente foi se tornando muito liberal na nossa forma de ser esquerda, entendeu?
E aí a gente vai olhando para a cidade e a gente vai aceitando tudo, né, Suzy? A cidade, acho que na aula passada o Bruno falou uma coisa que também ficou reverberando, assim, ecoando na minha cabeça ao longo da semana, né? Será que a gente vive mesmo um processo de urbanização? Será que o Brasil é um país urbanizado? Eu não parei de pensar nisso, porque realmente a gente fala o tempo todo, né? Quando a gente vai contar a história de Heliópolis, por exemplo, a gente fala, Heliópolis passou por um intenso processo de urbanização. E aí meu mundo caiu, né, na semana passada. Eu falei, passou mesmo? Será que ou a gente só é um aglomerado ali de pessoas, né, tentando sobreviver? Porque é isso, a cidade, ela tem esses espaços que precisam ser ocupados e que a gente não consegue ocupar, né? A gente não consegue fazer a própria arquitetura. Eu lembro que uma das experiências mais fortes para mim ali na gestão do céu, logo que ficou pronto o prédio, era um lugar muito bonito, né, feito por um arquiteto muito famoso, e as pessoas entravam e os corpos eram, assim, muita gente entrava, assim, botava só a cabecinha na porta, sabe? E a gente falava, entra, pode entrar, né? Porque a gestão ali era embaixo, era tudo aberto, pode entrar. Mas, assim, meio que com uma vergonha de entrar ali, como se aquele espaço não fosse possível Então, para ela, não, porque mas era um espaço... outro exemplo genial, porque assim, a Kátia trouxe o lance da Havaiana, e você trazendo o negócio do céu, lembra o inverso. Quando a Marta inventou, ela e o grupo todo dela inventou o céu, ela tentou ela tentou jogar com isso. É, é lindo segundo o padrão, né, do estético, que a classe média alta consideraria lindo, vai ter piscina, vai ter, né, vidros nas portas, vai ter árvore, vai ter verde, né? Eu conheci vários céus, e é para você. Então, isso tem tudo a ver com o que o Gessé fala. E foi um escândalo, né? Porque quantas vezes que a gente teve experiência desse tipo? Inclusive, assim, lógico, a gente às vezes, né, do quanta discussão que surgiu na época, né, em torno disso. Gente que criticava, né, podia ter feito muito mais escolas, né, com o mesmo recurso, outros iam a favor. Não vamos entrar nisso. A questão é o que é isso, né? É como se, de fato, o valor não fosse para você, né? Aquele valor estético não é para você, né? Tem a ver com o conhecimento. E tem uma situação muito bonita nessa história, que é de uma escuta, né, popular, talvez pela primeira e única vez que aconteceu, pelo menos na cidade de São Paulo, né? Por exemplo, quando fizeram o plano lá nos primeiros céus, lá em 2002, dos teatros, eles chamaram o Serrone para fazer, que é um cenógrafo super, na época, ele estava super na moda, né, no mundo do teatro e tal, e ele tinha projetado alguns teatros ali no centro, que eram com arquibancada móvel, era um espaço assim, bem mais alternativo. E aí, quando ele fez o projeto arquitetônico que levaram para as primeiras comunidades, o povo falou, não, a gente quer cortina de veludo, a gente quer a cadeira de veludo, a gente quer o palco de madeira, a gente quer palco italiano, né? Que é aquele palco clássico do teatro. E aí a decisão do governo naquela época foi, não, se o povo está falando que quer palco italiano, manda o Serrone embora, rasga o projeto, faz o palco italiano. Aquilo já não era, quer dizer, a elite já não queria mais aquele palco, entendeu? Mas ali, no imaginário popular, era o rico, né? Era a escola de rico, então vamos fazer a escola de rico, né? Então teve também um momento ali muito singular de escuta mesmo, né? Emma, é um exemplo muito interessante, assim, acho que tem tudo a ver com essa coisa. Kátia, você tinha levantado a mão, depois o Edson. Aí a gente volta aqui para a gente descer. Ainda estou com a história do complexo de vira-lata na minha cabeça. E aí até baixei a mãozinha que eu falei, nossa, a Marília já entrou num outro viés, porque será que eu falo mesmo? Mas eu queria, só para a gente pra compartilhar um pouco do que eu estou pensando aqui, né? A primeira pessoa que eu ouvi falar de Gessé foi o Lula. Quando ele estava preso, inclusive, ele publica uma coisa, qual livro o Lula está lendo na cadeia, ele estava lendo aí Líquido Atraso. Eu falei, nossa, sabe quando você começa a ouvir Gessé, Líquido Atraso? E eu fui na prisão do Lula, e eu fui quando ele foi solto, e por vezes essa fala que você traz, né, sobre a questão da ideia, né?
E ele traz essa fala de que aquilo ali tinha se virado uma ideia de colocar pobre na universidade, uma ideia de dar comida ao pobre, né? Eu até peguei aqui uma das falas tem várias falas do Lula, mas uma das falas que repercutiu bastante é essa daqui. Nunca pensei que por um prato de comida na mesa de um pobre fosse gerar tanto ódio em uma elite que joga toneladas de comida no lixo todos os dias. E pensando naquela fala anterior que você estava trazendo, sobre aquilo que os discursos reproduzem e aquilo que nos faz sentir menos, nos faz sentir inferior, né? Na boca de quem estão os discursos? Porque o Lula me faz sentir muito bem quando eu o ouço e vejo que alimentar as pessoas é uma questão de direitos humanos, de dignidade, né? Lutar pela casa própria é uma questão de sobrevivência digna. Tantas coisas que eu venho aí durante a minha vida construindo e reformulando, muitos de nós têm passado por isso. E o Lula tem esse discurso do G7. Da mesma forma. Mas isso nunca pautou o país, Kátia. E outras coisas vêm pautando o Jornal Nacional, que vem entrando na casa das pessoas todos os dias, que é a miséria, que é o desemprego. Então, Kátia, mas deixa eu provocar você, deixa eu voltar. O discurso do Lula e do G7 nunca pautou o Brasil, nem quando ele foi presidente da República. Mas ontem eu estive no SIC, por exemplo. Eu fui levar uma pessoa para fazer sua carteira de trabalho. E aí a gente ouve falar que o desemprego só aumenta, e tem lá no SIC uma cadastradora que vai cadastrar no Ministério do Trabalho pessoas para o mundo do trabalho. Tá? Ela faz um preenchimento do cadastro do Cine. E aí a gente conversando, né, entendendo um pouco melhor do que era aquele serviço. Ela, não, a gente está com atendimento aqui super tranquilo, assim. Se vocês tiverem demanda de cadastramento para o mundo do trabalho, pode mandar para a gente, não está tendo nem fim. O discurso do desemprego, o discurso da falta de trabalho, aquilo que invade a televisão de milhares de brasileiros há tanto tempo, desanima tanta gente, que eu acho que as pessoas não vão nem procurar as ferramentas de que tinham para poder se inserir no mundo. Kátia, vamos pensar assim, Kátia, quando as coisas estavam melhores, esse era o discurso ainda. Existem pessoas que são inferiores às outras. Quem estuda determinada área é melhor que a outra. Quem não estudou tem que ganhar menos. Quem é negro é inferior ao branco. A mulher é inferior ao homem. Isso nunca mudou no Brasil, com Lula ou sem Lula. A gente está falando de discurso que opera o país. Eu não estou dizendo que o Lula não fez 1 milhão de políticas que atenuou isso. Mas a ordem, o ordenamento do discurso que pauta o país não mudou. Você entende? A cota nas universidades, a criação das universidades federais, ela entra como anomalia dentro do modelo discursivo, dentro do paradigma vigente. O paradigma não foi destruído. Aliás, não só não foi destruído, que rapidão as anomalias desapareceram. Praticamente desapareceram, né? Não vou dizer que já destruíram tudo. Estamos aí vivos, né? Tentando, lutando no cotidiano. Kátia, essa é a questão. A gente fala de política, a gente precisa discutir uma visão global. Então, esse é o ponto. Mesmo com o Lula, acompanhe a trajetória dele e veja se o discurso. Agora, para se eleger, ele está tentando fazer aliança para se eleger. Então, ele é dentro dessa lógica discursiva, não é fora da lógica discursiva. É dentro dela. Então, a gente está dentro da lógica, procurando uma possibilidade de viver melhor. Mas isso tem implicações bastante sérias. Então, acho que esse é um ponto.
Mas aí a gente tem que olhar lá de cima, assim, pensar no geral. Agora, pensa no discurso, Kátia, o discurso do Lula. Eu vou ali, todo mundo vai comer. Essa não é a visão da maioria. Essa não é a lógica que impera no Brasil. Se fosse, não precisava, Kátia, dessa luta. E muito menos teriam tirado governos populares do poder por causa de comida manhã, tarde e noite. No Brasil e no mundo, né? Então, exatamente. A Não gente é está uma. falando aqui, mas a estrutura é muito maior. Edson, fala, querido. Hoje eu estava ouvindo no rádio uma notícia sobre o novo ensino médio, né, a reforma do ensino médio, em que praticamente cria um poço, né, de desigualdade entre estudantes de escolas públicas e os das escolas privadas, que obviamente não vão adotar, né, a reforma. E que cria, né, que dá um olhar para criar mão de obra muito pouco qualificada, nos cursos muito rápidos e tal. Daí, ouvindo a sua explicação, eu fico pensando se isso tem a ver somente com questões econômicas e de lobbies dessas instituições, né, que você falou, comentou algumas aulas atrás, que estão pautando a política pública de educação, tanto no governo federal, no governo estadual, mas que também tem a ver com isso que você está comentando, né, de uma relação mesmo de privilégios, né? Eu lembro de uma afirmação do Milton Santos no livro Por uma Outra Globalização, que a classe média ela não quer saber de direitos, ela quer saber de privilégios, né? Ela quer ter privilégios, ela não quer cidadã, né? Não quer ter cidadania. Daí, em relação aos governos do PT, né? Então, o que se fez, por exemplo, em torno da educação superior foi pautar algumas questões como cotas, como ações afirmativas, tal. Mas que nas instituições, nas instituições públicas, por exemplo, né, é complicado, porque tem os professores, quem organiza e administra a universidade, né, na prática, eles vêm dessas relações de poder. Então, é aquela coisa de eu estudei na Unifesp, em Guarulhos, no ano de 2012, ainda não estava lá, mas amigos meus que estudavam, e fica nos Pimentas, né, que é uma região bem periférica e difícil difícil acesso em Guarulhos, em que em 2012 havia um abaixo-assinado para que o campus saísse de lá e fosse para São Paulo, uma região central de São Paulo. Daí um monte de professor assinou esse Claro, né? Imagina os abaixo-assinado. filósofos. Guarulhos, né, Edson? É isso, né? Exato. Eu fui lá, já. E é uma instituição assim de difícil permanência dos estudantes e difícil acesso e de difícil relação com os professores, né? Sempre muito complicada, né? Então, eu queria saber se essas políticas públicas e a forma como pautas como, por exemplo, a reforma do ensino médio são diretamente relacionadas com esse tipo de status quo. Com as duas coisas, Edson, porque acho que assim, a primeira é fundamental, quer dizer, se fosse só pegar as primeiras aulas, daria para dizer sim, agendas, né, de quem está concentrando capital, que vai gerar um tipo específico de trabalhador, resolveria tudo isso com a explicação, com as explicações que o Bruno deu nas primeiras aulas, e hoje eu posso dizer para você sim, porque é muito importante que você não esqueça qual é o seu lugar. Né? Eu peguei, quando eu fiz na época não era ensino médio, quando eu fiz o segundo grau, eu peguei uma política muito parecida, né? Porque você sabe que as políticas educacionais, elas mudam de roupa, né? Mas se você vai estudar a história das políticas educacionais, você vai ver as mesmas aparecendo com nova roupagem, né? E na época tinha muito isso, assim, menininhas faziam secretariado, ou o magistério, mas não era o magistério pensando numa formação de professora, era o considerado o técnico, né? Não era o normal também. Foi um período bem complicado, assim, né? Foi o mínimo do mínimo que eles conseguiram. Mas, no geral, o incentivo era para o secretariado. Essa era a profissão ideal para as meninas, para as adolescentes. E os meninos podiam fazer administração, contabilidade
ou técnico em edificações. Essa é a mais divertida. Porque não é para você ser engenheiro, entendeu? Isso não é para você. É para você ser técnico em edificações. Esse é o seu lugar, né? E aí você enfraquece a formação básica, você vai ter menos história, menos geografia, menos matemática, menos português, para entrar essas disciplinas que também não vão te formar para coisa nenhuma, mas isso também não importa, porque você vai trabalhar como auxiliar de administração. Basta você preencher um formulário que está tudo de boa. E vai carregar café para o seu chefe, vai atender o telefone, então também é disso que a gente está falando. Então, assim, tem muito a ver com isso. Então, esses projetos, eles são muito bem articulados. Mas acho que a perspectiva que o GC traz é que isso é internalizado, gente. E acho que esse é o forte que a gente precisa pensar hoje. Porque a gente dá muito foco para o que é feito conosco. E o GC chama atenção para o que nós fazemos de nós mesmos, como população, como povo, como comunidade, a partir do momento que a gente internaliza essas ideias. Quer dizer, como que a gente se vê, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar, como que é esse processo. É muito psicológica essa discussão, né? De formação do sujeito numa perspectiva bem psicológica, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de economia, de política, de sociedade, e daí vai. Vamos ler mais um pouquinho, gente? Aí a gente abre de novo. Vou tentar fazer mais 5, aí a gente vai. Ó. 7. O raciocínio, geralzão. Melhor privatizar que deixar o Estado gerir. Melhor que seja gerido por um país de fora do que por nós. Esses raciocínios têm fundamento neste imaginário distorcido da realidade. Essa ideia, né, que eu estava falando a Kátia agora, o Gessé também fala, o complexo de vira-lata. Então, eu me sinto inferior, então esse outro, né, é melhor, o outro de fora, o mercado, né, melhor que o Estado, porque o mercado é aquele que é formado por esses homens que se formaram nas grandes instituições, e daí vai. 8. Ainda, importante dizer, mesmo sendo colocados no lado fraco da batalha, os escravizados de forma geral, e aí eu estou falando aqui dos trabalhadores, né, precarizados, enfim, de todas as, né, as formas possíveis e imagináveis, pensam como o Senhor. Pois a mentalidade não é a mente, ou seja, claro, cada um de nós tem, né, tem uma forma individual de estruturar o seu pensamento, só que a gente não está falando disso. A gente está falando de uma mentalidade, né? A Marília estava falando ela sempre cita, né, momentos de conversas, né, enfim, de pessoas que foram relatando. Eu lembro da primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu fui em Heliópolis, conversei com o Braz, e ele falou, derrubar a parede da escola foi fácil, né? Difícil é você derrubar o que as pessoas pensam sobre isso, certo? Esse é o problema. Derrubar a parede é tranquilo, você pega uma marreta, né, e quebra a parede. Essa é a parte mais fácil. Difícil é você mudar como as pessoas pensam. Isso é a mentalidade, né? Não é fácil mudar a mentalidade. Então, beleza. Essas pessoas, elas pensam como o senhor, elas pensam como o dominador. E aí é um problema sério, porque você não é dominador. Por que raio que você está pensando como ele? Por que o teu raciocínio é igual ao dele? A mentalidade é a do Senhor, que é o conjunto de verdades, entre aspas, de crenças, de ideias, de imagem que a pessoa tem sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Mas é a perspectiva do Senhor, que é o dominador, que é a elite, que é alguém que está dominando você. É isso que está na mente da maioria das pessoas. Porque tem uma máquina de produzir essas ideias, gente. Esse é o ponto, né? É muito forte, é muito insistente. Vamos lá para o 9 agora. De novo, tese do Gessé. Não há domínio social efetivo como exercício no capitalismo sem mentalidade de subserviência, de dominado, de obediência, de legitimação da exploração. O capitalismo precisa disso, gente. Ele precisa que o trabalhador fique feliz porque o dono da empresa resolveu dar um peru de Natal para ele. E achar que o dono da empresa é muito bom. Meu patrão é muito bom. Ele é um homem bom. Entendeu? Ele é um homem justo. Coitado dele, tem que pagar tanto imposto. Coitado dele, paga muito imposto. Empresário nesse país sofre, né? Sofre.
Ou, por exemplo, eu lembro, Kátia, quando eu dava aula na Metodista há muito tempo, eu peguei uma disciplina com um colega, foi a primeira disciplina que nós pegamos. O nosso coordenador era muito ousado e muito maluco, vivia inventando umas disciplinas, e aí essa disciplina chamava Mercado e Exclusão. E era justamente para falar sobre todas as pessoas que ficavam fora do mundo do trabalho e tal. E aí eu lembro que a gente usava um documentário dessa disciplina há vários anos, né? Que chama Boca do Lixo, que é do Eduardo Coutinho. É um documentário antigo, muito rico, assim, porque o Eduardo Coutinho tem aquela coisa de escutar as pessoas, né? Gente, esse documentário tem horas que você vai assistindo assim, você vai ficando nervoso, você tem que parar para ir pegar uma água. Porque tem uns discursos é, de dizer emprego tem, as pessoas que não querem trabalhar, entendeu? As pessoas que não querem trabalhar. Se quiser trabalhar, tem. E você ouve isso de uma pessoa no meio tem bebê, tem feto morto do lado dela, porque do lado dela tem lixo hospitalar, entendeu? A água que toma, ou traz de casa, ou tem que beber água suja. E aí, ela mesma, ao falar isso, ela está falando dela e do outro. Ou seja, tem trabalho, claro que tem. As pessoas que não querem trabalhar, preferem vir para cá. Então, essa coisa que atravessa a escolha. As pessoas escolhem. Quantas vezes já não escutaram isso, gente? A pessoa escolhe, a pessoa prefere fazer isso, a pessoa prefere ficar na rua, ela escolhe, né? Essa mentalidade, a partir desse discurso, ela funciona dentro dessa lógica, ela tem um papel. E essa pessoa não tem culpa, gente. Eu uso muito uma série de referenciais da filosofia que eu estudei bastante tempo, que fala o seguinte: a gente se acha muita coisa achando que a gente fala as coisas, sabe? Que a gente pensa e fala. Só que no fim das contas, a gente é falado. Essas pessoas, elas estão falando coisas que elas ouviram a vida toda. O discurso está passando por elas, como se elas fossem um transistor, sabe? Um mecanismo de passagem. Eu tô aqui hoje, gente. Eu tô aqui, o Gessé tá falando atrás de mim, eu tô elaborando as ideias dele e trazendo para vocês. Em outros momentos eu falei muito mais como eu. Hoje eu tô meio que fazendo esse papel de trazer as ideias dele para vocês. Às vezes quando a pessoa fala isso para a gente, não é ela que está pensando isso. Ela nunca parou para pensar sobre isso, entendeu? Porque o que ela está falando não se sustenta em 5 minutos. Como assim tem emprego? Não, não tem emprego para todo mundo. Todo mundo sabe disso, né? Não existe nenhum país no mundo regido por essa lógica que tem emprego para todo mundo. Então, do que ela está falando? Mas ela acredita nisso. Só que o discurso não é dela. Esse discurso, do seu tio também já falou isso. Seu E vizinho. trabalhar no Uber é muito melhor porque você não tem patrão. Oi? Oxe. E trabalhar no Uber é muito melhor porque você não tem patrão. Onde já se viu? Você faz seu horário, você não precisa ouvir reclamação de ninguém. Você faz seu horário, essa é boa. Todo domínio é concreto, mas precisa ser legitimado por ideias. Quanto mais essas ideias têm lastro científico, aparência de rigor, mais prestígio terão no mundo moderno. Então, isso é importante também. A dominação sobre nós é concreta, mas as ideias elas dão uma ajuda boa, porque você vai justificando. Desce mais um pouquinho, Bruninho. Gessé Souza defende em todos os seus livros que vários pensadores brasileiros, ensinados nas escolas e universidades, às vezes você nem sabe quem foi que disse aquilo, já está tão internalizado que você não sabe, até hoje, criaram essa mentalidade de escravo para todo o povo brasileiro, rebaixaram sua autoestima e autoconfiança. E aí dá uma complicada na luta, né, gente? Porque quando a gente não tem confiança na gente, quando a gente não tem, né, quando a nossa autoestima é muito baixa, fica difícil você se organizar, se juntar, confiar, né? São elementos fundamentais para a gente fazer alguma coisa. Vamos mais um pouquinho, aí daqui a pouquinho a gente abre de novo se vocês quiserem fazer mais comentários. A humilhação social aliada a esse imaginário perverso
torna-se um mecanismo perfeito para a manutenção da lógica do capital, além dos mecanismos já descritos nas outras aulas. Então, gente, também não é só ideia. É ideia, mas ao mesmo tempo as pessoas são humilhadas todo dia. É muito sofrimento. E, gente, como é que você segura a onda de que você está sendo enxotado todo dia, chutado todo dia, colocado de lado todo dia? Não é melhor você acreditar que você não está? Que é o outro que está? Ou que talvez você esteja sendo porque você não estudou, por exemplo? Mas aí você não para pensar que não foi a sociedade que não contribuiu para que você estudasse. Você se responsabiliza. Quantas vezes vocês já não escutaram as pessoas falando? Mas eu não estudei. Ele ganha dinheiro porque ele é doutor. Eu não estudei. A pessoa fala como se fosse responsabilidade dela. Só que isso dá um acalanto, porque a pessoa se sente, olha, eu também podia ter estudado. E, na verdade, não para pensar que não podia. É difícil lidar com essa realidade. Então, essas ideias, elas também ajudam a pessoa a levantar no dia seguinte. É melhor você trabalhar para o empresário bom, que vai te dar vai fazer uma rifa no final do ano, entendeu? Vai fazer uma rifa, ganhar um negócio. Que aí o mundo fica mais confortável. É difícil lidar você já lida com a dura realidade. Ainda vai lidar né? A leitura dessa realidade também é bem complicado. Uma das ideias mais fortes que sustenta a distinção entre o nosso povo e outros povos é a da emotividade como traço singular. Nós somos, então, um povo emotivo e os outros são povos racionais. A identidade, assim como faz o Ocidente e o Oriente, né? O Ocidente é o povo da razão e o Oriente é o povo bárbaro, não é isso? Né? A gente fica horrorizado, né, com o que acontece no Oriente Médio com as mulheres. A gente só não fica horrorizado com o que acontece com as nossas mulheres, mas, no geral, com as mulheres de lá, nossa, a gente está horrorizadíssimo. Mas tem essa oposição, né? Razão do lado de cá, considerando que nós estaríamos, nesse caso, do lado do Ocidente e o Oriente, né, Médio, no caso, de outro lado. Então, fica a razão mais ligada para cá, a democracia mais ligada para cá e os outros modos mais negativos ligados para lá. A identidade nacional foi construída a partir deste traço, e com isso também as noções de homem genérico. Então, todas essas teorias são muito construídas em torno de um homem abstrato, né? Que não tem gênero, que não tem raça, que não tem classe, que não tem território, que não tem nada. E de um Estado que é um conjunto desses indivíduos. Então, também muita teoria que fala de abstração, você não sabe muito bem. Então, assim, quando a Marília puxa essa discussão super importante entre o público e o privado, a defesa da universidade pública, a defesa da escola pública, a defesa da ocupação do espaço público, essa discussão ela precisa ser feita com muito cuidado, gente, porque, assim, na maioria das teorias, isso é mera abstração. As pessoas não param para pensar exatamente o que seria isso. No geral, as pessoas pensam assim, bom, o que não diz respeito especificamente a mim, que seria então privado, é público. Então, há uma incompreensão do que é público, né? Uma incompreensão muito grande. E aí, quando o Edson puxou essa discussão que ele viu na Unifesp, e eu vejo na UFABC todos os dias, Edson, né? Eu brinco que assim, você cria uma universidade inclusiva, em que você tem, em alguns anos, mais que 65%, 67% de estudantes da escola pública. Né? Eu nunca tinha imaginado ver isso no Brasil, então eu fico muito feliz que isso exista na universidade que eu trabalho. Né? E você também não vê uma universidade só de brancos, muito pelo contrário. Né? Você vê uma universidade predominantemente preta, você tem muita porque assim, o alcance das cotas na UFABC é impressionante. Mas não dura muito, porque a gente tem algumas disciplinas que cuidam para que eles não fiquem muito tempo. Então é assim que funciona o esquema. A gente não consegue alterar isso. Ainda não conseguimos. E cientificamente justificado. Por quê? Porque claro. É só estudar assim, tem um método tal, deveria saber esse conteúdo, como não aprender é só aprender isso, senta a bunda na cadeira e vai ler, porque qualquer um é capaz de fazer qualquer coisa da noite para o dia, você não precisa de base de conteúdo, você não tem história, você é abstrato, não é? Você consegue dar seus pulos,
É sempre assim. Você não É, disse que era mérito, igual, né? esforço. Você não disse que era igual? Você não disse que pertencia a esse lugar, né? Aí que tá. E é uma universidade para ser inclusiva, mas cuja toda a dinâmica e estrutura tradicionalmente carregada funciona para aceitar quem? Aquele que é o branco de classe média, então, não sei o que lá, que teve acesso a determinados privilégios, teve acesso a determinados recursos e construiu em sua história de trocentos anos uma bagagem. E aí você exige que essa régua valha para todos em abstrato, já que, né, estamos lidando em questões abstratas. A nossa universidade, ela criou um mecanismo bem simples, assim, porque, assim, o projeto é super inclusivo, mas ela criou um mecanismo muito simples de exclusão. Eu demorei um tempo para entender como é que as coisas funcionavam, gente, porque você sabe que tem hora que a gente, né, o negócio é complexo, né? É puxado. Tem uma disciplina que chama Bases Matemáticas, todo mundo tem que fazer. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, tá bom? Podemos já entender como é que funciona, né? Todo aluno tem que fazer as bases matemáticas. Se for continha de extração, a gente sabe, né? Porque perder, Mercinha, sabe. eu vi um depoimento, inclusive a Marília conhece a aluna, porque não vou citar os nomes aqui que está gravando, mas está trabalhando com a gente num dos projetos, né, de Heliópolis. Eu chorei escutando ela falar, assim, porque foi um dos depoimentos mais emocionantes no sentido negativo, triste, assim, dela relatando o que foi para ela nesse quadrimestre fazer a disciplina. Ela estava tentando ser aprovada, né? A gente terminou o quadrimestre agora, nem sei se ela conseguiu ou não, espero que sim. Mas depois ela relatar com muitos detalhes todo tipo de situação inacreditável. Ela terminou o depoimento falando assim para mim: isso não tem a ver com matemática. Então, para mim, acho que foi uma das coisas mais fortes que eu ouvi nesse quadrimestre na universidade. Assim. Isso não tem a ver com matemática, professora. Então é isso. Tortura não. Difícil, Marcinha, Na difícil. tortura é uma tortura, né? E aí a gente está falando disso, né? Da vigência do discurso com os discursos que tentam criar alternativas, mas que não muda a lógica. E tudo no âmbito das ideias. O Su, tem outro... Perdão, Cleide, por favor. Então, eu estou aqui angustiada, essa é a palavra que eu consegui dar como sinônimo, porque eu fico pensando assim, né? Na verdade, nós somos tão, eu quero dizer, subjetivamente, né? Nós somos tão cooptados, né? Nessa questão econômica, nessa questão social, né? E eu tô imaginando, a ruptura tem que ser muito grande, né? Porque eu fico imaginando até, vamos pensar assim, né? Se a gente olhar até o que as esquerdas, vamos pensar, se a gente analisar, eles não fizeram isso também, né? Então, contou com essa... Porque a gente está falando de uma questão tão importante, porque é o respeito à pessoa, né? O indivíduo no sentido da sua essência, né? Eu fico imaginando como que o GCE consegue tocar nisso, né? Eu, assim, estou muito tocada e fico imaginando, assim, como a dimensão é muito grande, porque a gente acaba tomando isso para a gente, né? Eu quero dizer assim, você fica nesse lugar, né? Nesse lugar de submissão e é esse lugar, te colocam naquele lugar, naquela caixinha, né? E já te rotulam desse jeito, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão dos mais médicos, né? Por que é tão forte essa questão do... enfim, né, de não abrir mais cursos de medicina, né? Então, a quantidade de curso é limitado, né? A quantidade de pessoas... E eu dou medicina porque é o que me veio na cabeça. E aí eu olho para a área, nossa, tem mais mulheres de professores, que os salários são menores, enfim, né? Eu quero dizer isso. Como a dimensão é tão grande nesse sentido, né? Essa coisa, fico com uma Kátia, né? Essa visão do vira-lata, né? Do cachorro vira-lata que a gente tem, né? Como isso introduz na gente, né? E eu fiquei pensando mesmo, as dimensões das lutas que a gente precisa fazer e a gente lutar contra a gente mesmo, porque a gente também veste essa capa, né? A gente também se coloca nesse lugar.
Enfim. Cleide, e o exemplo que você deu do Mais Médicos é fantástico, porque assim, foi um grande exemplo, né? A medicina, na verdade, a formação da medicina no Brasil, ela é um grande exemplo de tudo isso. Porque assim como a minha aluna fofa, que acabou de chegar na universidade, olhou e falou, isso não tem a ver com matemática, a gente percebe que a formação em medicina no Brasil não tem a ver com saúde, essa é a grande questão. E o Mais Médicos, pela primeira vez, né? Mostrou o que é um programa que tem a ver com saúde, né? De você falar, nós vamos fazer isso pela saúde, né? Pela saúde das comunidades. E Cleide, além de não fazer uma formação para mais médicos, né? Pensando não no programa, mas como você falou, né? Na quantidade de formação de profissionais da saúde, ainda recusa quem é formado fora. Então, assim, isso se chama maldade, entendeu? Porque se recusa, quer dizer, você tem brasileiros que se formam, por exemplo, em Cuba, que tem notoriamente uma das melhores formações do mundo em medicina social, e nós temos uma demanda gigantesca nisso aqui no Brasil. Você vai ter um profissional muito mais bem formado, muitas vezes, do que em muitas faculdades aqui do Brasil, e às vezes a pessoa não consegue o reconhecimento, a revalidação do diploma. Então, é maldade. Mas a maldade, aí um pouco daquilo que o Bruno falou em relação ao capitalismo, tem a ver simplesmente com a manutenção de eu sou diferente de você. Eu pertenço a outra classe. Eu sou de outro tipo de gente. Você não pode ser médico. Você não pode ser médico. Essa é a questão. Então, assim, isso é muito complicado. A gente vivencia muito isso na universidade pública, uma disputa de território. Quer dizer, tem gente que acha que as pessoas não têm direito de ocupar esse espaço, que a sociedade não é feita para todos. E afirma isso categoricamente. Agora, a tua fala, Cleide, que acho que puxa uma dimensão muito importante, que não é nem o Gessé exatamente, mas é no livro Ralé que o Gessé organiza, é uma autora, na verdade, que discute, que é um texto complicado, inclusive, eu tenho 1000 críticas ali a ele, mas, enfim, tem muitas ideias legais, que é um texto que eles falam sobre a instituição escolar. E, num dado momento, ela fala assim, a gente precisa entender o que precisaria para o processo educacional funcionar bem, a priori, ou seja, quando você começa a pensar lá no comecinho, né? No começo de tudo, o que precisaria para as coisas funcionarem bem. E aí ela diz, a gente precisaria de uma família minimamente organizada. O que seria uma família organizada? Ela não tem nada a ver com papai, mamãe, família margarina, não é nada disso que eu estou falando, né? E ela fala, também não estou falando de dinheiro, estou falando disso. E aí ela fala uma coisa muito legal, assim, e o Gessé já defendeu isso também em outros muitos textos. A gente precisa de uma família, não importa se são 2 mulheres, 2 homens, 3, a avó e a mãe, não importa. A mãe só, o pai só, não faz a menor diferença. Em que a criança se sinta amada. É só isso. Então, assim, o trabalho comunitário, ele também tem a ver com isso, antes de tudo. Porque, assim, a gente tem uma campanha para destruir a autoestima das pessoas, né? E a gente vê muito isso, gente. Todo projeto que eu atuo, a gente sente a mesma coisa. As pessoas não confiam nelas mesmas. A gente confia que a pessoa pode fazer. E a pessoa não confia. Ela fala, eu não vou conseguir fazer isso. Isso não é para mim, eu não vou conseguir. Então, tem toda uma estrutura aí para trás, né? De acolhimentos que precisam fazer parte desse processo. E quando a Cleide fala que a esquerda não fez isso, não fez mesmo. E não é à toa que a dimensão da presença das igrejas aumentou tanto, porque a igreja dá isso, gente. Ela dá isso. E eu espero que a esquerda perceba isso, né? Que a importância do espaço comunitário e de laço, e em qualquer forma que for, porque as pessoas precisam disso, porque elas estão sendo todo dia humilhadas. E aí, gente, com humilhação social, ou você acolhe, protege, dá sustentação, certo? Ou você vai ter o escravo com cabeça de senhor, para ele se proteger, é um mecanismo de defesa, ou ele vai virar uma pessoa violenta. Ele vai reagir violentamente ao mundo que está humilhando ele. O que você pode esperar dessa situação? Porque o que a gente faz quando a gente está sendo humilhado? É o mínimo que você pode fazer. Então, tem umas
questões precisam ser pensadas aí, né? Por isso que é importante essa coisa, né? Tem uma dimensão simbólica e subjetiva das políticas públicas que parece que ainda precisaria ser entendida, né? Com muito cuidado para ser implementada e tudo mais. Você ia falar, Bruninho? Eu ia falar outra coisa, vou mudar a coisa que eu ia falar, porque eu acho que ficou um tema muito mais interessante do que a Cleide trouxe. Mas eu ouvi de uma pensadora boliviana recentemente, a Kátia Colmenares, uma expressão muito bacana, que ela pegou de um ditado, que ela disse de onde era, eu não me lembro agora, então eu vou falhar nessa, mas é um ditado que dizia assim, a criança que não é acolhida por sua tribo quando pequena, quando crescer vai até a fogo na tribo para sentir seu calor. E essa me pegou muito, assim, quando eu ouvi, eu falei, puta, é isso. E acho que tem muito a ver com essa dinâmica. Só que essa própria percepção de que as crianças, por exemplo, minha filha, é nossa filha, não só minha, porque ela depende de uma série de redes de pessoas que vão precisar cuidar dela, não é só a família próxima, o vizinho, a vizinha, quem vai ter contato com ela, essa responsabilização para a criança, pensar com a nossa reprodução social e tal, até nisso a gente se fragmenta e tem um ideal, um ideário, esse imaginário excludente, violento, do ponto seguinte, classe média fala assim, mas também ficar tendo filho pobre para ter Bolsa Família, lembra esse discurso? Por quê? Porque vai ter um monte de filho, dá para você criar o filho, porque vai quer dinheiro. Esse discurso ainda é presente. Hã? Esse discurso ainda é presente. Presente, não, mesma fita. Só que aí, quando tem um filho, 2 filhos, não consegue cuidar o pai e a mãe sozinho de um filho. Então precisa de babá, precisa de empregada, precisa de não sei quem, paga 300 creches, paga escola, não sei o que ela fala. Não, mas eu cuido do meu filho. Não, você não cuida do seu filho. Você precisa de uma rede gigantesca, que é gerida não pela comunidade que está se planejando, está cuidando, mas por privilégio. Quem puder pagar para ter serviço tem, quem não puder, que se lasque. E isso moralmente justificado, racionalmente justificado. Vai dizer, fica tendo um monte de filho, porque quer ter dinheiro, por que não se esforça? Por que não faz isso? Por que não planeja? O presidente não falou isso? Não faz planejamento familiar. Teve época de campanha, eu nunca vou esquecer. Quem tem mais cultura tem menos filho. Como se fosse uma questão de cultura, como se fosse uma questão de classe social, não classe, né? Somos melhores do que outros. E isso encobre o problema da classe, o problema da violência, o problema da exploração, da exclusão, da marginalidade, todo o nosso histórico escravocrata, tudo é paga por uma questão, e teoricamente, não, racionalmente estamos tentando justificar com a ciência porca. O Paulo Guedes, em 2019, disse, o problema de dar dinheiro para pobre é porque ele poupa, porque ele não poupa, ele gasta. Óbvio, cacete. E aí Lula veio fingir a economia. Hã? E aí vem o Lula e fala, o pobre tem que dar o dinheiro na mão do pobre porque ele faz girar a economia. Para você ver. Só que a maluquice os dois estão trazendo um discurso, estão propondo um conteúdo dentro de uma determinada racionalidade, uma imagem de economia, e qual que vence? Nos critérios morais de valoração cotidiana. Que aí, por exemplo, vou trocar ideia com um familiar meu que é de Quebrado, e aí fala, nossa, mas também o cara lá tá assim, largado, porque gasta tudo com bebida, gasta tudo todo seu mês, não consegue guardar o dinheiro, mas não tem como guardar dinheiro. Então, essa é a insanidade do negócio. Só que aparentemente tem uma aparência científica. Por quê? A economia, se tivesse guardado, teria para depois. Racista, classista, canalha. Mas tem esse verniz científico, ideológico, que está encobrindo o que realmente está por trás. Uma manutenção de privilégios, violência, escravocrata, canalha, que é o que o Gessé revela para a gente. Era só esse comentário, é isso. Ô, Bruninho, a Glau perguntou o nome da autora que você falou, da frase da tribo. Vou escrever aqui. A frase não é dela, mas eu ouvi dela, mas eu vou referenciar aqui, que é a Kátia Colmenares. Adianta aí um pouquinho, Bruninho, vou ver se a gente chega até o final. Tem um monte de coisa que eu queria falar para vocês, mas depois a gente fala. Só para a gente terminar o... Então, vamos para a 13ª. Essas ideias só vingaram, pois se firmaram por meio da elite do dinheiro e de sua hegemonia política, que domina todos os setores da sociedade. Porque, assim, gente, tem uma esquerda mais ortodoxa, mais tradicional, que fica, Gessé, mas não tem sentido ficar botando a conta tudo na ideia. Ideias não movem o mundo. Aí o Gessé fala, não, gente, eu sei disso, tá bom? Eu sei disso. Eu estou falando de coisas concretas. Eu estou dizendo que são ideias que estão sustentadas em práticas concretas. Não estou falando só de ideia,
entendeu? De palavras. Estou falando de vida concreta do cotidiano, né? Eu lembrei, quando a Marília estava falando, eu ia falar na hora, esqueci, né? Tem um documentário que é muito bonito, se vocês, muito bonito e muito triste, né? Se vocês não viram ainda, eu recomendo, que é sobre as escolas públicas, chama Nunca Me Sonharam. Ele tem muito a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Nunca me sonharam é a frase de uma menina, né? De uma jovem, né? Ou seja, nunca fizeram um projeto para mim, nunca projetaram um futuro para mim, né? Pois é, só que isso não é só uma frase, e ela também não está falando só de uma elaboração que alguém nunca fez para ela. Ela está falando de uma instituição inteira, de uma família, de uma vida inteira do entorno dela, que nunca esperou nada dela, certo? Então é muito complicado, né? Isso destrói, gente. Isso destrói a estrutura, destrói tudo, né? As classes populares, nesse imaginário pervertido, são como crianças perigosas e burras. Precisam de tutoria, são violentas, precisam de punição e não sabem o que fazem. Precisam de tudo simples e mastigado. Toda a concepção de política sustentada no Brasil passa por essas ideias e práticas. Gente, essa ideia é velha, tá? Eu estudei muito teoria da democracia. Quando comecei a fazer o doutorado, eu mergulhei nisso. Eu sempre fui muito incomodada com como essa discussão toda em torno da democracia é cheia de ideologia, isso me irritava profundamente. Esse negócio do George Bush, na época era isso, né? Dizer que os Estados Unidos dele era democrático e o Chávez também dizer que lá a Venezuela era democrática, eu falava, gente, um dos dois está errado, não é possível, né? Porque eles falam de coisas muito diferentes, né? Então é a mesma coisa que a gente está falando aqui agora. Não dá para todo mundo estar certo usando o mesmo termo, né? Então isso me incomodava muito. Eu vou mergulhar nesse negócio. Quando você vai estudar teoria política democrática, dessas clássicas que todo mundo que vai fazer ciência política estuda, essa ideia que está aqui está em tudo quanto é livro, gente, os livros mais importantes de teoria política que você vai encontrar. Esses cientistas políticos que vocês encontram aí falando na Globo News, nos grandes jornais, na Band, escrevendo na Folha, no Estadão, tudo ler isso daqui 1000 vezes. Não dá para confiar no povo. Mesmo em mídia alternativa. Oi, Bruninho. Mesmo em mídia alternativa. Eu só fazer essa ressalva muitas vezes. Pois tá? é. Não dá para confiar no povo. As massas são perigosas. É como se fossem crianças. Precisa de tutor. Precisa de alguém lá para chegar e dizer como é que as coisas têm que ser. Tem que se sair um pouco do esquema, precisa de alguma punição, porque senão vira um descontrole. Onde é que vai parar, né? Precisamos de ordem. Então, assim, tudo muito atrelado a isso, e não é à toa, né, que você tem um grupo de jovens pobres que queimam uma estátua e vão para a cadeia no dia seguinte, e você tem uma pinacoteca queimando fogo 2 dias depois, e quem é que vai para a cadeia? Certo? É isso. Suzy. É Cinemateca, né? Cinemateca, que foi a Cinemateca que foi na mesma semana. Estátua do Borba Gato e Cinemateca. Quem é que... Suzy. Fala, Catinha. Não à toa, o Boulos não era o candidato que representava o projeto. Porque mesmo ele vindo de uma família de doutores, de médicos, médicas, ele se coloca na luta de classe como defensor dos pobres e dos desabrigados. É por isso que o Boulos não serve, não é porque o Boulos não é inteligente. Não, mas você tem tudo. Porque, na verdade, Kátia, tem uma frase do Marx que é uma coisa muito importante para entender tudo isso, né? A maneira como você vive, ou seja, o modo como você constrói a sua existência, é que cria a sua consciência. Então, assim, o Boulos, ele, desde a adolescência, ele tem uma história de vida, e isso formou ele. Então, hoje ele está dentro do grupo dos indesejáveis, e ponto final. Ou seja, ele está marcado, mesmo agora, com esse movimento mais para a política institucional e tudo mais, não tem jeito. Foi como o caso do Lula, entendeu? Pode colocar terno, pode visitar palácio na Europa. É operário, entendeu? Porque é a forma de vida.
Então, assim, é uma consciência que ela é construída pela forma de vida. No caso do Lula, foi por causa das origens dele. No caso do Boulos, por causa da atuação política. Então, isso é muito importante também, Kátia. Não tem a ver com... não tem a ver necessariamente com você ser preto ou branco, mas com o fato de você estar na luta antirracista. Já teve várias vezes em movimentos que são movimentos antirracistas, que quando a polícia vem, bate em todo mundo que está na manifestação, em branco e em preto. Basta você estar na luta antirracista que você apanha, porque você está lá no meio, você está fazendo o que lá? O que você está fazendo lá? Você não devia estar lá, né? Então, essa lógica, ela é isso, você se constrói a partir da estrutura que você está. Então, agora, no geral, a classe média não pensa exatamente, nem vai fazer as escolhas que o Boulos fez, vai fazer outras escolhas, né? No geral, o caminho é outro. Então, tem que pensar nisso, né? Você vai se formar numa determinada escola, num determinado grupo, com os seus amigos, e no geral, a mentalidade é outra, mas tem exceções, né? Não são poucas. A democracia não poderia, portanto, nessa concepção perversa, estar junto ao povo. Ela é uma forma envolta de uma racionalidade, de um letramento, de regras, de formas e etiquetas. Como a gente brincou, de togas, né? A imprensa, essa é a expressão do GC, o GC adora essas coisas, né? A imprensa é a boca, ele faz a metáfora da boca de fumo, né? É a boca de elite do dinheiro, né? Então, quer dizer, a democracia não poderia estar do lado do povo, porque o povo é perigoso. O povo não sabe o que faz. Então, onde é que está a democracia? A democracia está quando eu ataco a elite democrática, a elite que representa as instituições democráticas. Porque enquanto o povo está se ferrando, você não está atacando a democracia. E não é esse o discurso? Né? Esse é o discurso. E a imprensa alimenta tudo isso, certo? E aí, assim, eu queria fazer um parênteses agora contra o GC que me perdoe. Gente, porque ele não concorda comigo nesse caso. A gente já conversou diversas vezes sobre isso, mas não teve jeito. Tem uma tradição na filosofia política latino-americana, que um dos principais autores que desenvolve isso é o Laclau, alguns falam Laclau, Ernesto Laclau, que vai discutir como que o próprio conceito de populismo foi cooptado por esse discurso negativo de povo. Gente, quando a gente fala de populismo, no geral, a gente está falando de alguma coisa negativa. Então, assim, é um líder carismático que, de alguma maneira, se utiliza, faz coisinhas para o povo para se beneficiar, né? Ou é mais ou menos isso. Tem uma liderança, tanto que hoje se fala em populismo de direita, populismo de esquerda, etc e tal. Mas, no geral, tem a ver com isso. O Ernesto Laclau, ele chama atenção para o seguinte, incrível, né? Como um conceito que só tem dentro de si o povo, conseguiu ser visto dessa maneira tão negativa, né? Então, o Laclau, ele não concorda com os usos que muitas vezes os autores e autoras fazem do termo populismo de maneira negativa. Ele entende que ser populista é o âmago da política, é nós fazermos política da maneira como nós deveríamos fazer, né? Por isso que eu fiz aqui um parênteses, né? Seria resgatar a democracia do povo, né? Isso que seria fazer populismo. Mas, no geral, quando se fala de populismo, né, está se falando como se fosse algo negativo. Uma outra, o mercado é divinizado pela mera oposição ao Estado, então, assim, tudo que é do mercado é bom, tudo que é do Estado é ruim, você já conhece esse papo, né? Todo mundo escuta isso todo dia. A corrupção que tira e põe governos há décadas tem um sentido muito específico e não tem nada a ver com drenagem de recurso público, mas com quem está no poder e com quem ousa fazer parte do processo do poder. Nunca teve a Quem ver com é drenagem. permitido fazer parte do jogo. Porque assim, gente, se tivesse a ver com drenagem de recurso, nós já saberíamos onde a gente ia buscar a forma da corrupção, né? Não é isso? Do desvio de dinheiro público, do desvio de recurso público, do desvio de geração de riqueza. Tudo que o Bruno falou desde do primeiro dia do nosso curso. Mas não é lá que você procura. Onde é que você procura, né? Você procura especificamente, né, no Estado sempre, e aí, dependendo de quem for, a coisa se torna, né, uma proporção inacreditável. Com isso, o poder real é tornado invisível.
Há um imaginário racista, e aí o Gessé usa o termo racista de maneira bastante ampla, ele não fala só do racismo negro, apesar de sempre enfatizar isso, mas ele fala também de um racismo em relação ao pobre, um racismo generalizado, né, que tem no Brasil. Há um imaginário racista que orienta a nossa compreensão sobre nossa sociedade, e aí o conceito mais importante, e a subcidadania produzida e reproduzida entre nós, impossibilita aprendizados sociais e políticos decisivos. Vamos mais um pouquinho, Bruninho, que está acabando. No geral, a dimensão simbólica da desigualdade social é negligenciada nas teorias de compreensão de sociedade. Essa cegueira nos impede de perceber que o capitalismo tem uma dimensão simbólica importante. A dominação no capitalismo é opaca. Essa frase é do Marx, inclusive, né, que fala que há uma opacidade, né, na dominação do capitalismo. Então, isso é bastante importante de entender. As mentiras sobre si fazem com que o povo pobre se mate todos os dias. O racismo que afeta todos nós é inarticulado. Independente da transformação do modo de produção econômico como um todo, há uma formação de gente em curso que pode ocorrer de forma emancipatória, tá o coelhinho aí, com cultura, com educação, com discursos que desnaturalizem a desigualdade, que não reproduzam a baixa autoestima dos povos. Isso é um ponto nevrálgico assim, nas teses do Gessé, né? A gente não deveria repetir uma teoria que bota as comunidades para baixo, porque isso não nos ajuda em nada. Que permita que outro repertório cultural seja criado para a compreensão da realidade. Então, quer dizer, acho que as coisas vão um pouco se casando, porque elas têm muito a ver uma com a outra, né, gente? As dimensões vão se cruzando. E é legal, gente, a gente ver as coisas assim de maneira separada, aos pouquinhos, né? Uma hora você para olhar o processo de produção, outra hora você passa para olhar a dimensão mais simbólica, depois você para olhar as questões educacionais, depois você vai olhando aos poucos, porque você pode depois montar um cenário aí na sua cabeça de elementos mínimos que você precisa para conduzir a sua prática, né? Ou para rechear a sua prática cotidiana, ou para reforçar a sua prática cotidiana. Ufa! Como estamos? Mais alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma observação, quer desabafar? Ô, Suzy, eu estou pensando aqui, e vai ser bom que amanhã o Bruno vai nos ajudar a continuar uma reflexão dentro desse foco no nosso movimento Fé e Política, porque eu estou pensando assim, essa humilhação social, né? Essa humilhação social, ela passa por todas as instâncias. E me trouxe uma lembrança triste. Recentemente, a gente passou por uma situação que um dos meninos nossos perdeu a irmãzinha para um abrigamento. Uma irmãzinha na qual manifestava um afeto enorme. E o primeiro contato que nós tivemos com ele, junto com o CCA e tal, ele foi de terno, né? Então, assim, se doeu. E aí eu ainda perguntei, você virou evangélico? Porque ele não era, não tinha religião. Ele falou, não, eu emprestei para poder ver se eu consigo tirar minha irmã que está no abrigamento. E aí ele não esqueceu mais daquele terno. Então, assim, ele vai visitar constantemente, mas está de terno. E aí eu lembrei que a maioria dos nossos meninos que passam pela Fundação Casa, e eles saem depois, eles viram evangélico, né? Mas aí, quando você vai dialogar durante esse espaço de escuta, é porque eles são muito humilhados. Então, quando eles vêm, eu acredito que eles vão pela religião resgatar essa questão, e lá eles encontram esse espaço de resgate, né, do perdão, de que ele não teve culpa. Então, aí, para mim, tem esse momento que eu estou com vocês, desde o início, me tem trazido muito essa reflexão, na qual um dos movimentos a gente é responsável, porque eu fico pensando, eu não posso deixar esse pessoal de lado, né? Eu não posso fazer um discurso contra um capitalismo, contra a democracia, quando eu tenho essas pessoas que nos buscam, né? Que a gente acolhe, que a gente atende. Então, eu acho que essa humilhação social vai me levar para pensar por um bom tempo, vai levar para resgatar, para ler
E dessa forma que você fecha, que diálogo, que repertório eu tenho que ter, que eu levante, mas que eu não derrube mais. E também a expressão populismo, eu acho que a gente teve um momento, eu acho que quem veio de SEB, Teologia da Libertação, veio dentro de uma postura popular que era prazeroso falar que a gente era de movimento popular, né? Que a gente estava na base, que a gente estava articulando, a gente estava escutando aquela senhorinha, e de repente você entra numa crise quando você fala, mas vem um discurso dizendo que isso é um puro populismo, né? Então, mas aí você resgata isso, para que a gente reflita de fato se é populismo mesmo. Ou Né? se o populismo é isso, né, Mércia? Porque esse é Então o ponto. Mas é raro encontrar quem usa essa visão, viu, Mércia? Então, por isso que eu até dei a referência do autor. O Ernesto Laclau, ele tem um livro que chama A Razão Populista. Ele é um peronista argentino, tem muitos textos dele, é ótimo. E ele, na verdade, diz que o populismo é o campo da política, é o campo do momento que os povos fazem política. Ele não concorda com essa visão negativa do populismo. Ele ressignifica o conceito, entendeu? E faz a gente pensar do porquê que justamente esse termo foi considerado negativo, né? Sim, Não, eu acho que é isso que me traz assim para pensar. Eu acho que a gente tem que continuar essa reflexão dentro dessas questões de como vai para a prática, porque assim são práticas de esquerda, né? E que saiu de uma base, mas distanciou. E eu acho que o papel nosso é tá refletindo para que a gente possa trazer um pouco dentro a partir de pé no chão, né? Porque eu acho que a estrutura institucionalizada ela está trazendo mesmo a gente pensar de que, às vezes, a gente acaba engolindo um discurso, né? Um discurso que não liberta, não ajuda, não contribui, não avança, mas ela também reproduz uma humilhação social. Então, gente, eu acho que assim, essa discussão, eu não sou a pessoa mais indicada para falar enfim, das relações com a igreja, com a religião. O Bruno é muito mais adequado para falar, ele me ensina, na verdade, sobre tudo isso, né? Mas uma coisa que eu sempre soube por conta da minha trajetória e que acho que mantive comigo, independente das minhas convicções pessoais, é que a política é o campo dos afetos. Há um equívoco muito grande quando a gente acha que ela não é isso, né? Então, o espaço da igreja e outros espaços também, quando ele cumpre determinados papéis, ele acaba, muitas vezes, fazendo aquilo que a política deveria fazer. E aí a gente está falando que tem igrejas que fazem isso de maneira muito bacana, por uma causa legal, para fortalecer as comunidades, etc. e tal, como é a igreja que o Bruno, enfim, pertence, mas tem outras que fazem exatamente o contrário e é um lixo. Mas o que a gente, no campo da política, está fazendo quando não considera que a política tem a ver com isso, gente? Eu sempre falo para os alunos, você começa um curso de política, eu brinco sempre com os alunos, né? Vamos pensar nos conceitos da política. Aí o pessoal fala, Estado, poder, instituição, aí vai, né? Vai falando, falando, falando. Eu falo, nada disso. Coloco na lousa enorme, assim. Cuidado. Cuidado é o conceito mais político que eu conheço. Cuidado, professor. Cuidado não seria um conceito da ética. Cuidado é um conceito da política, gente. Cuidado, entendeu? Como que a gente pode viver junto sem se cuidar? Não existe comunidade sem cuidado, sem laço, sem acolhimento, sem cuidado. Política diz respeito a isso, né? Então acho que essa é a interface, né? Então, quando a gente começa a ver, precisa entender esse fenômeno. E a gente tem uma formação das esquerdas que se afastou muito dessas discussões. E é isso, precisa falar sobre essas coisas de novo e entender o que as pessoas precisam também, gente, porque não é fácil lidar com tudo isso, né? Essa expressão da humilhação social, ela é pesada, né? Isso traz muito sofrimento. E o que você faz com o sofrimento, né? Como é que você lida com o sofrimento? Como é que você resolve isso? Como é que você trata isso? Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar.
Eu pensei, tem vários textos que ficam para trás, às vezes, nas aulas, mas acho que a gente podia tentar, na próxima, emendar um pouco essa discussão, especificamente com a questão educacional. Então, quer dizer, puxar essa discussão ainda com o GCE, da ralé, dessa discussão, puxar um pouco desse viés, mas também pegar, tem lá os textos indicados para vocês, um pouco dessa lógica neoliberal que estrutura tudo isso, assim. Então, tentar ver se a gente consegue ir avançando um pouco continuar nesse processo de descrição de como as coisas são, e a partir daí a gente consegue tentar pensar em processos de intervenção. É isso, minhas queridinhas e meus queridinhos. Vamos que vamos. Então a gente se vê logo, terça-feira. Fiquem bem, tá bom? Se tiverem um tempinho, lê um pouquinho,